A venda de call. Nosso próximo passo é fazer a escolha do strike desejado. Na primeira coluna podemos ver o código da opção, seguido do seu valor de strike logo abaixo. Em seguida temos a coluna Preço. Ela nos mostra o valor do prêmio que está sendo negociado no momento. As duas próximas colunas, Compra e Venda, mostram as melhores ofertas de cada tipo. Funciona da mesma forma que o book de oferta das ações. O interessante é que você já pode conferir aqui o spread existente no momento para aquela opção. Você pode observar que o spread tende a ser maior à medida que o valor do strike se afasta do preço atual da ação, tanto para cima quanto para baixo. E por último temos a coluna Volume Financeiro. Geralmente as opções com baixo volume de negociação são mais difíceis de negociar, a não ser que você esteja disposto a fechar o negócio nos preços em que estão sendo pedidos no momento. Porém, quando o spread é muito alto, isso costuma ser um erro. O ideal é sempre tentar negociar opções com bastante volume financeiro e baixo spread, pois a probabilidade de estar negociando suas opções pelo preço justo do momento é muito maior. Agora vem a parte mais importante da operação: decidir em qual strike as opções serão vendidas. Essa é uma decisão só sua. Eu não tenho como tomá-la por você. Cada um tem um preço de compra e uma intenção de lucro diferentes para suas ações. Esse é um momento em que cada um deve fazer seus cálculos e avaliar as possibilidades. Como podemos ver, a quantidade de escolhas possíveis é enorme e com certeza deve haver algumas que sejam mais indicadas para o seu caso, mas que não sejam as melhores para mim, por exemplo. Mesmo assim, posso dar alguns conselhos. Se pararmos para analisar, veremos que a decisão a se tomar não é assim tão complicada. No fundo, só precisamos analisar duas coisas: valor do prêmio e preço de strike. Como vimos anteriormente, quando escolhemos determinado strike para vender uma call, estamos literalmente dizendo que é naquele preço que topamos vender nossas ações, caso sejamos exercidos. Então, o primeiro cuidado a se tomar é procurar vender sempre em um strike de valor igual ou superior ao preço em que você pagou por suas ações quando as comprou. Desse modo, você já está garantindo que não vai perder dinheiro em caso de exercício. O outro critério é analisar se o valor do prêmio que estão pagando por aquele strike vale a pena. Mais uma vez, isso é uma avaliação só sua, seguindo a sua situação e suas pretensões de lucro. Só de passar a vista pela tela, já podemos observar que quanto maior o strike, menor o prêmio oferecido, e vice-versa. Essa é a eterna dança de equilíbrio do risco-retorno. Veja que escolhendo um strike bem alto, ou OTM como chamamos, menor é o risco de você vir a ser exercido. E mesmo que o for, você estará entregando suas ações a um bom valor. Nesse caso, você aceitou correr um risco muito baixo. É natural que o prêmio oferecido seja proporcional ao risco assumido. Agora, se por outro lado, você comprou suas ações há um certo tempo, por exemplo, e no momento elas estão cotadas a um preço um pouco mais alto, você pode até se dar ao luxo de topar vender suas calls em strike menores e, consequentemente, embolsar prêmios mais gordos. A probabilidade de ser exercido é muito maior, porém, no seu caso, ainda será um preço superior ao preço de compra das ações, fazendo você ganhar tanto no prêmio das opções quanto na venda das suas ações. Depois, caso queira, você pode pegar o dinheiro, comprar ações novamente e refazer o processo. Se você me permitir mais um conselho, para facilitar seus cálculos e sua tomada de decisão, procure estipular um objetivo claro de lucro. De preferência, um valor não muito ambicioso no início, algo que seja de fato realizável. No meu caso, gosto de trabalhar com o valor de 2,5% ao mês. Esse é o meu critério, o meu objetivo. Não significa que também deve ser o seu. Acontece apenas que para mim vem funcionando muito bem e me sinto confortável com ele. Então o que faço todos os meses é o seguinte:
Primeiro verifico qual o valor atual do meu patrimônio em ações. Para isso, basta multiplicar o número de ações que possuo pelo preço médio em que foram adquiridas. É muito importante utilizar sempre o preço médio de compra. Se, por exemplo, comprei 500 ações a R$ 25 e depois comprei mais 300 a 27, meu preço médio de compra é de R$ 25,75. Meu patrimônio atual, então, é de R$ 20.600. Agora calculo quanto seria 2,5% desses 20.600. Nesse caso, R$ 515. Legal, esse é o valor que vou procurar realizar esse mês. É o meu objetivo. Falta agora dividir os R$ 515 pelo número de ações que possuo. Então, 515 dividido por 800 são 64 centavos. Pronto! Meu objetivo é vender calls que estejam pagando aproximadamente 64 centavos. Lembre-se apenas de conferir se é possível encontrar esse valor em um strike que seja confortável para você. Caso esteja fora da sua realidade do momento, talvez seja interessante buscar um retorno menor esse mês ou até deixar para o próximo, conforme os preços melhorarem. Como disse, esse é o meu modo de operar. Não significa que é o melhor nem o pior. Aliás, tem muita gente fazendo muito mais do que isso ao mês, correndo um pouco mais de risco, quem sabe, ou negociando algumas ações que já tiveram uma boa valorização antes de lançar opções sobre ela. Enfim, o mercado está aí para negociar. Para termos uma ideia, vamos dar uma olhada nos valores reais que o mercado está praticando. Esses são dados do dia 14 de julho de 2021, pouco mais de um mês para o vencimento da série H, que são as calls de agosto. Olhando as cotações do Banco Itaú, por exemplo, vemos que nesse momento suas ações estão cotadas a R$ 30,09. Repare na opção ITUBH 301. Ela tem seu strike em R$ 30,29, logo acima da cotação atual das ações, e está pagando R$ 1,13 de prêmio por opção. Vamos aos cálculos. Se você comprar ITUB4 nesse momento, você pagará R$ 30,09 por ação. E se imediatamente decidir vender calls dela no strike logo acima, você recebe R$ 1,13 pela obrigação de entregá-las a R$ 30,29 no dia 20 de agosto, caso a cotação esteja acima desse valor nesse dia. Se dividirmos o valor do prêmio recebido pelo valor investido nas ações, chegamos a uma taxa de 3,75% de lucro na operação, isso em caso de não ser exercido. Você fica com o prêmio todo no seu bolso e continua com as suas ações em carteira. Mas caso os preços disparem e você realmente seja exercido, o lucro é ainda maior, pois além dos 1,13 de prêmio, você ainda embolsa a diferença entre o valor de compra e o valor de venda das ações. São 20 centavos no caso. Seu lucro total passa a ser de 4,42% na operação, isso em apenas um mês. Outro exemplo, Petri 4 está valendo R$ 27,70 no momento. Você as compra e lança a opção Petri H284, que tem strike em R$ 27,71 e está pagando R$ 1,25 de prêmio. Então, dividindo o valor do prêmio pelo custo das ações, chegamos a uma taxa de 4,51% de lucro. Quer mais um exemplo? Vamos dar uma olhada na Usiminas. Usim 5 no momento, sendo cotada a R$ 19,83. O primeiro strike, logo acima desse preço, é de R$ 19,86, da opção Usim H 198, que está pagando R$ 1,05 de prêmio. Logo, 5,29% de lucro caso as ações não subam. Se subir, acrescente mais 3 centavos relativos à diferença entre o preço de compra e venda, totalizando 5,45%. Legal, né? Lembra quando falamos um pouco sobre uma tal de operação de taxa? É exatamente isso que acabamos de ver. Você compra a ação e logo em seguida vende as opções com o strike mais próximo. Quando fazemos isso, estamos dizendo claramente que não pretendemos ficar com a ação e topamos entregá-la sem problemas.
Estamos de olho no valor da taxa proporcionado pela venda das opções. Como vimos, esses são exemplos de opções ATM, ou opções no dinheiro. São elas que rendem sempre as melhores taxas, levando em conta o valor do prêmio do strike. E são ótimas taxas, como pudemos notar. Você pode, inclusive, fazer uma operação de taxa mais ITM ainda se quiser, topando entregar suas ações a um preço menor que o valor de compra e ainda assim apurar um lucro bem interessante na operação. Veja esse exemplo com as opções de Petri 4. Você poderia comprar o papel nesse momento por R$ 27,15 e vender calls de Petri H254 com strike em R$ 26,46, recebendo R$ 1,44 de prêmio. Repare que estamos concordando em entregar o papel, em caso de exercício, a um preço 69 centavos abaixo do preço de compra das ações. Então, se descontarmos esse teórico prejuízo do prêmio recebido, temos um resultado positivo de 75 centavos na operação, ou seja, 2,7% de lucro. Isso em menos de um mês. E a ação ainda poderia cair até os 26,46 ou 2,5% para apurarmos esse mesmo resultado. Como podemos ver, quanto mais ITM for a venda do strike, maior a chance de chegar ao resultado pretendido, pois a chance de exercício é maior. Lembrando que para quem faz operações de taxa, o exercício não é problema algum. O objetivo é tentar garantir ao máximo o lucro na operação e refazê-la mês a mês. O único cuidado é observar se o prêmio oferecido compensa a diferença entre os preços de compra e de venda do ativo. Agora, apesar das taxas significativas oferecidas por esse tipo de operação, eu ainda prefiro ser um pouquinho mais modesto nos objetivos de ganho. Não que haja algo errado em se fazer operações de taxa. Pelo contrário, acho uma estratégia muito interessante e que faz todo sentido. Eu apenas prefiro operar um pouco diferente. Mas diferente no quê? No tipo de strike que costumo lançar. Prefiro os strikes um pouquinho mais fora do dinheiro, ou seja, um pouco mais altos que o valor atual das ações. Isso diminui o valor do prêmio recebido, com certeza, mas por outro lado, aumentam as minhas chances de permanecer com o papel mesmo após uma certa alta dos preços. Ademais, caso eu ainda seja exercido, o lucro que receberei na diferença entre o preço de compra e venda das ações também será maior e acaba compensando aquilo que havia deixado de receber na forma de prêmios com as opções. A intenção aqui é tentar ganhar todos os meses uma remuneração com os prêmios, ao mesmo tempo em que tento surfar numa possível alta das ações e ir recebendo seus dividendos, sempre pensando no longo prazo. Então, seguindo o critério dos 2,5% de lucro de forma prática, no caso da iTube 4, se a compra do papel fosse nos mesmos R$ 30,09, a opção escolhida seria a iTube H299, com strike de R$ 31,29 e um prêmio oferecido de 71 centavos. Assim estaríamos apurando um retorno de 2,36%, porém com um strike bem acima. A ação teria que subir R$ 1,20 para dar exercício, ou seja, quase 4% de alta. No caso de Petri 4, para uma compra do papel nos R$ 27,70, a opção escolhida seria a Petri H243, com strike em R$ 28,96. São 4,54% acima do valor atual, e um prêmio de 71 centavos, proporcionando 2,56% de retorno imediato. Isso forma uma possível alta das ações. Já em Uzin 5, lançaríamos a Uzin H213, com strike em R$ 21,36 e um prêmio de 48 centavos. Na ponta do lápis, 2,42% de lucro nas opções para um strike 7,71% acima da cotação do papel. Nada mal.